peito, do firmamento ao chão. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Oh, oh, oh. Vamos nos permitir. Amor numa boa, isso valha pra qualquer pessoa. A força que vem numa paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Vamos nos permitir, galera. Boa noite. Oi, Van. Olá, meninas. Galera entrando. Oi, 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 gente. Pedrão. Hello. Silvana, Vani. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem aí? Oi, Mar. Estão me ouvindo bem? Ó, dica de música para esse momento que a gente está vivendo no planeta. A gente não vai falar muito sobre isso hoje, mas ainda vou falar disso essa semana. Tempos Modernos, do Jota Quest. Tá? Uma música que deveria ser ensinada nas escolas, a letra dessa música. E às vezes a gente se esquece disso no nosso dia a dia, às vezes a gente se esquece do que fala na letra dessa música. Ela fala sobre nos permitir. Ela fala sobre viver tudo que há para viver, porque o tempo não volta. E isso tem a ver com o tema da live de hoje. Viver tudo que há para viver, porque o tempo não volta. E já vou avisar que hoje, o tema da live de hoje é: o dinheiro te limita de alguma forma? Eu acabei de publicar nos meus stories aí um poll que eu fiz e deu 100% que sim. 100% das pessoas responderam que sim, o dinheiro limita de alguma forma. E o objetivo da live de hoje é te mostrar que não é o dinheiro que te limita, são outras coisas que te limitam. E eu vou te explicar por quê. Até o final da live você vai entender por que não é o dinheiro que te limita e por que são outras coisas que te limitam. Então, eu tenho certeza absoluta que eu vi que tem algumas pessoas que responderam o poll que estão aqui, e eu tenho certeza absoluta que todos vocês que estão me assistindo aqui, seja ao vivo, seja no replay, todos vocês conhecem alguém que pensa, se não a maioria, se não 100% dos seus amigos, da sua família, das pessoas à sua volta, que pensam que o dinheiro limita de alguma forma. Então, o que você pode fazer? Você está aqui me assistindo, mas essas pessoas não estão aqui. Então, o que você faz? Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Manda essa live, eu ia dizer, manda esse dinheiro, manda essa live aqui para essa pessoa, para uma pessoa pelo menos que você conheça e que pensa também que o dinheiro limita ela de alguma forma. E compartilha esse conteúdo com essa pessoa. Compartilha isso para que você comece a criar a sua tribo, que você ande com pessoas que pensam coisas que te impulsionam, que você ande com pessoas que pensam coisas que realmente fazem a diferença na sua vida, tá bom?
Então compartilha essa live, clica no aviãozinho que tá aqui embaixo e manda pra alguém também pra compartilhar essa live, tá bom? E manda coraçãozinho, isso, eu adoro coraçãozinho, fico mais empolgada quando tem coraçãozinho aqui na live. Oi, Gé, maravilhosa! Que bom que você tá aqui, amiga. Maravilha. Gente, coloca aqui pra mim, escreve aqui pra mim, eu queria entender um pouquinho com vocês por que que você acha que o dinheiro te limita de alguma forma? Por que que você tem esse pensamento? O que acontece na sua vida que você acha que o dinheiro te limita de alguma forma? Escreve aqui pra mim, tá? E na live de hoje, eu vou trazer 3 histórias pra você, histórias reais. Tá? Eu vou trazer 3 histórias reais pra você, pra te mostrar que não é o dinheiro que te limita, que são outras coisas que te limitam. Então, fica comigo até o final da live, porque até o final da live você vai saber quais são essas 3 histórias e você vai começar a olhar pra sua vida sobre uma perspectiva diferente. E a primeira coisa que eu quero que você reflita antes de eu te contar essas 3 histórias é o seguinte: se você pensa em algum nível que o dinheiro te limita de alguma forma, sabe o que seu subconsciente vai fazer com você? Ele vai te afastar do dinheiro. Por quê? Porque se o dinheiro te limita, você não quer ser limitada. E ele vai te afastar do dinheiro. Então, se você conservar esse pensamento dentro de você de alguma forma, você vai ficar mais distante do dinheiro e você vai ficar mais distante de todas as possibilidades que ele pode te trazer. Porque o dinheiro, ele é um recurso maravilhoso, que ele nos traz infinitas possibilidades. Inclusive, a possibilidade de ter mais dinheiro não necessariamente precisa vir do seu trabalho. Quando você compreende quando você acha que o dinheiro vem só pelo seu esforço, só pelo seu trabalho, somente por muita dedicação sua, você está fechando as portas para as infinitas possibilidades do universo. E para o universo, aquela coisa ou aquilo que você quer de bem material não é nada. Então, no fundo, o que a gente precisa? No fundo, a gente precisa desenvolver a nossa fé. No fundo, a gente precisa desenvolver a nossa crença no Criador, em Deus, no universo, no que você quiser chamar. E tirar da gente todos os medos e todos os bloqueios e todas as limitações que nos fazem pensar que existe uma única possibilidade, enquanto existem infinitas possibilidades. Então eu queria começar a live trazendo essa reflexão para você, trazendo esse contexto para você, porque ele é bem profundo. Ele é bem profundo. Eu estava hoje de tarde conversando com uma cliente que ela fez Theta Healing comigo. E a gente estava conversando justamente sobre isso. Inclusive a gente, né, nós terapeutas, a gente sabe, a gente aplica, a gente tem essa conexão com o Criador muito profunda, mas em algum aspecto, às vezes, a gente também não tem 100% de fé. A gente também acha que algumas coisas são impossíveis. E tudo isso são padrões limitantes que a gente coloca na gente mesmo. Porque quando a gente compreende o conceito da mecânica quântica, da física quântica e das leis universais, e a gente incorpora isso na nossa vida, não há do que temer, não há do que se sentir inseguro. Então, o nosso trabalho é cada vez mais elevar essa nossa fé, elevar essa nossa crença. Deixa eu ver o que a Jé falou. Percebo que sem ele não tenho a liberdade de viver o momento que muitas vezes desejo. Jé, eu vou compartilhar rapidinho aqui com vocês esse lance da liberdade. Foi uma crença que eu peguei minha, tá? E eu tava agora lá em Dubai. E eu tava conversando com um dos organizadores lá do curso, falando com ele sobre manifestação, tirando algumas dúvidas sobre manifestação, né? E aí eu dei um exemplo pra ele. Ele falou, o que você quer, né? E eu falei... eu compartilhei com ele que uma das coisas que eu queria estava relacionada à prosperidade financeira, né? Aos meus objetivos financeiros. E aí, ele falou, tá bom, o que isso vai te proporcionar? E aí eu falei assim, liberdade. Liberdade de eu ter as minhas escolhas a hora que eu quiser, sem depender de outra coisa, sem depender de nada.
Só que quando eu falei assim, liberdade, na hora que eu falei isso, me caiu a ficha, porque eu falei, cara, eu preciso me sentir livre agora, em todas as minhas atitudes. Não é só quando eu tiver liberdade financeira, de tipo, posso parar de trabalhar, que eu vou me sentir livre. Porque hoje, se eu deixo de fazer algo que eu quero pra suprir a necessidade do outro, ou se eu passo por cima dos meus valores por causa do outro, ou se eu faço as coisas só pelo outro, passando por cima de mim mesma, ou se eu me coloco em segundo plano e coloco o outro em primeiro plano, eu não tô sendo livre. Ou seja, quais são os aspectos da minha vida hoje? Essa foi a minha reflexão. Quais são os aspectos, as circunstâncias, os relacionamentos e os momentos da minha vida hoje nos quais eu não estou sendo livre? Porque é isso que eu preciso corrigir. Aí eu preciso ser livre primeiro em todos esses aspectos. Porque não é o dinheiro que vai me trazer essa liberdade, não é o status, a posição ou qualquer outra coisa que eu for fazer que vai me trazer essa liberdade. A liberdade é um estado de espírito e não um estado de ter. É o estado de ser. Então cabe a reflexão aí também, tá, Jé? Pra mim caiu uma baita fichona quando eu vi isso. Oi, Kelly, né? Oiê, bem-vinda. Então vamos lá, eu tenho 3 histórias pra compartilhar com você hoje pra te mostrar por que o dinheiro te limita, por que não é o dinheiro que te limita de alguma forma, tá? E a primeira história que eu quero compartilhar com você é uma carta que eu escrevi e eu escrevi essa carta hoje. E eu tava escrevendo ela aqui um pouco antes dessa live e aí me deu o estalo, não era pra live essa carta, eu tô escrevendo ela pra outra circunstância. E aí eu senti de ler essa carta pra vocês e compartilhar essa carta com vocês. Eu já tô emocionada aqui só de pensar, porque eu tava escrevendo ela bem emocionada e pode ser que eu chore um pouquinho, tá? Então tá tudo bem. Refletir e ressignificar. É isso aí, já. É isso aí, always. Esse é um trabalho constante, né? Gente, eu vou ler essa carta pra vocês, tá? Me fala uma coisa só, deu uma travada na conexão aqui ou vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque eu tive a sensação que travou. Só me fala aí se tá tudo ok. Massa, maravilha. Vamos lá, então. Eu vou contar pra vocês essas 3 histórias e eu vou ler essa carta, tá? A primeira história é uma carta que eu escrevi sobre mim mesma. Então, eu queria que vocês acompanhassem essa história. A carta começa assim. Essa carta, ela pode te fazer salvar anos de vida, energia e tempo. Provavelmente você já tenha me ouvido falar dessa história, mas hoje eu vou te contar outro aspecto dela que eu ainda não te contei. Eu estava aqui me lembrando do dia que eu estava dirigindo o meu Golf branco para o trabalho e me veio aquela pergunta. Andressa, se hoje fosse o último dia da sua vida, você faria o que você está prestes a fazer? E bum! Caí em lágrimas instantaneamente, ainda enquanto dirigia. Naquele momento foi duro quando caiu essa ficha. Foi duro admitir que, simplesmente ter sido a primeira mulher na história de uma empresa multinacional a ser gestora de manufatura, gerir uma equipe de pouco mais de 100 funcionários, ter um salário de 5 dígitos, uma carreira promissora pela frente, um carro esportivo com teto solar, banco de couro lindo como eu sempre desejei e ter dinheiro para viajar quando eu quisesse, nada disso estava me deixando feliz. E nada disso fazia mais sentido, a não ser a minha felicidade, a minha paz de espírito e viver a minha vida com propósito. Foi foda admitir pra mim mesma, primeiramente, porque eu tinha que deixar o meu ego de lado e reconhecer que não eram apenas coisas que iam me deixar feliz, e que antes eu tinha que ser feliz para ter coisas que realmente fizessem sentido e não que me preenchessem.
T. Harv Eker fala disso no livro Segredos da Mente Milionária. Primeiro você é, depois você tem. Depois foi tenso admitir para minha família, porque eles estavam tranquilos e felizes com tudo que eu tinha construído até então. Sabe aquela sensação dos pais? Meus filhos estão encaminhados? Pois é, a minha mãe falava isso. Quando perguntavam sobre mim, ela dizia: a Andressa tá super bem, tá encaminhada. Agora estamos encaminhando o Arthur, o meu irmão mais novo. E além de tudo isso, eu tinha que contrariar o pensamento coletivo dos colegas de trabalho e da sociedade, que julgavam aquela minha carreira como sendo o lugar dos sonhos de muita gente. E de fato era. Muitas pessoas e muitos colegas almejavam aquela posição. Além disso, era algo totalmente assustador o que seria da minha vida em um novo caminho. Afinal, aquele tinha... Ops, voltei, gente. Aqui deu o bloqueio aqui do meu celular. Além disso, era totalmente assustador o que seria da minha vida em um novo caminho. Afinal, aquele tinha sido o meu primeiro emprego depois de formada na faculdade. E eu tinha feito aquilo por 7 anos. E agora, simplesmente me reinventar do nada... Começar tudo de novo perto dos 30 anos de idade, eu me senti literalmente diante de um abismo, com muito medo do novo, muito medo do desconhecido. Bom, mas eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu continuava mentindo para mim mesma que eu estava feliz e ia levar uma vida morna, sem graça e me preenchendo de coisas, ou eu ia realmente seguir a voz interna do meu coração. Ocupar o meu lugar no mundo e viver a minha missão. Bom, a resposta você já sabe. E aí, quando essa ficha caiu, eu literalmente fiz uma linha do tempo da minha vida. E eu percebi o seguinte: ok, até aqui eu vivi X, Y, Z. E daqui pra frente, quais são as histórias que eu quero contar? E sabe qual foi a resposta? Foi essa: eu quero transformar a vida das pessoas. Eu fico muito emocionada nessa parte, porque eu lembro desse dia até hoje, exatamente como foi esse dia. Bom, como, de que forma, aonde, quando e quanto eu ia ganhar por isso, eu literalmente não sabia de nada disso em um primeiro momento. Porém, claramente eu teria uma transição de carreira pela frente. Como uma boa executora, me dei o prazo de 1 ano para fazer essa transição. Essa decisão trouxe algumas consequências. Uma delas foi mudar o meu padrão de vida naquele momento. Por que isso? Porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava. Tudo. Só com o meu carro, eu tinha um gasto mensal de quase R$3.000. Parcela, seguro, depreciação, manutenção, gasolina, etc. Fora todo o estilo de vida que eu tinha, que era bem bacana. Porém, se eu quisesse fazer a minha transição de carreira com tranquilidade financeira e uma reserva que me trouxesse flexibilidade e mais segurança, eu teria que começar a investir o meu dinheiro. E sim, até aquele momento eu investia 0. E sabe qual foi a primeira coisa que eu mudei no meu estilo de vida para construir a reserva financeira e caminhar na direção da vida que eu queria viver? Você já deve imaginar. Eu vendi o meu carro. E sim, você não faz ideia do quanto isso mexeu comigo. Pode parecer fútil, mas não é. Sabe por quê? Porque era super incomum uma mulher jovem, bonita, andar de golfe pela cidade. Então, aonde eu ia, eu chamava a atenção de todos os homens. E claro, aquilo alimentava o meu ego e a minha autoestima. Porém, eu percebi que eu precisava de um carro para me mostrar, para mostrar a minha beleza e o poder que eu tinha. Ou seja, tinha algo errado nessa história. Foi então que eu me vi sem amor próprio. Eu me vi completamente desconectada da minha autovalorização. E vender o meu carro significava encarar essa sombrona bem de perto, tirar todas as camadas do meu ego e começar a minha jornada de elevação de amor próprio, de dentro para fora e não de fora para dentro. E by the way, se eu realmente quisesse caminhar na direção de trabalhar com aquilo que eu amava, eu precisava fazer aquilo naquele momento.
E sim, eu estava disposta a qualquer coisa para viver feliz e realizada internamente e de forma verdadeira. E como já dizia Tony Robbins, um dos melhores coaches do mundo, é em um momento de decisão que o seu destino é traçado. E eu decidi agir. Eu decidi agir apesar do medo. E se um dos motivos de insegurança era financeiro, então eu encontrei formas de minimizar essa interferência. Foi assim que eu construí a minha primeira reserva financeira de R$75 mil em apenas 9 meses. Sim, nem eu acreditava nisso. Para quem nunca tinha investido até então, até que eu fiz um bom trabalho. E só uma observação. Antes que você pense que eu manjava de organização financeira e investimentos, eu não manjava nada. Eu passei a acordar às 5 horas da manhã todos os dias para estudar e aprender sobre isso diariamente, incansavelmente. Eu ia tomar banho com vídeo do YouTube rodando. Eu tomava café, almoçava e jantava ouvindo podcast e vídeos. E foi assim que eu aprendi. Continuando. Beleza, depois que eu estava financeiramente preparada, veio outro medo. E se não der certo? E se não tiver clientes? E se você não se adaptar em São Paulo? E se você não conquistar os seus sonhos? E se você não der conta? Tudo isso vinha sondando a minha cabeça. E ainda mais ouvir do chefe. Isso que você vai fazer dá dinheiro? Pessoas ao meu redor falando, você tem certeza disso? Por que você não fica fazendo as coisas em paralelo? E sabe o que eu fiz? Eu agi apesar do medo. Em nenhum momento eu fiquei com zero medo. Pelo contrário, eu tinha muito medo sim. Mas eu decidi agir apesar do medo. Eu aprendi que mesmo diante do abismo, eu poderia aprender a voar. E eu voei. Porque a única certeza que eu tinha era de que a minha vida poderia acabar em qualquer instante. E que se aquele fosse o último dia da minha vida, eu queria passar a viver os últimos dias mais felizes da minha vida. E por que eu tô te contando tudo isso? Porque o medo, ele nunca vai deixar de existir. O motivo X, Y, Z vão estar sempre querendo te sabotar e te tirar da zona e te deixar na zona de conforto. As vozinhas que falam que você não tem tempo, que você não tem dinheiro, ou que não vai dar certo, ou que você não nasceu pra isso, ou que você não consegue, ou que você não tem mais idade, ou porque você é mulher, então tudo é mais difícil e por aí sempre vão existir. Sempre vai ter uma razão muito forte para te manter na zona de conforto. Porém, eu só quero te inspirar com uma coisa com essa história. A sua vida, ela pode acabar em um único instante. E quando ela acabar, de que histórias você quer ter vivido? Quais as histórias você vai ter orgulho de contar? E, gente, sabe por que eu escrevi essa carta hoje? Porque... deixa eu me recompor aqui. A Estela falou, isso mesmo, está na dúvida empaca, está com medo, vai com medo e tudo, é isso aí. E tem mais 2 histórias, hein? Essa é uma delas. Sabe por que eu resolvi escrever essa carta hoje? Porque eu tô em lançamento do meu novo curso junto com a Valentina, né? Que é o nosso programa online Seja Você. Seja Você livre, leve e solta. Que é um programa que a gente criou para ajudar as pessoas a terem clareza daquilo que elas querem para a vida delas, para que elas possam trabalhar feliz, se sentir realizadas, sem abrir mão do equilíbrio na saúde física, mental e espiritual. E quando a gente está em lançamento e a gente tem um bom conteúdo e compartilha esse bom conteúdo com as pessoas e faz o convite para as pessoas estarem com a gente no programa, a gente escuta muita gente falando, nossa, eu tô encantada pelo conteúdo, eu quero muito fazer parte disso, mas eu não tenho dinheiro. Ou eu quero muito estar junto com vocês, mas agora não dá. Eu quero muito estar junto com vocês, mas eu tô desempregada agora, então eu não posso.
E tem uma mensagem especial que eu recebi ontem por direct, que eu não vou falar nome da pessoa nem nada, porque não é esse o caso, não quero expor ninguém. Mas eu recebi uma mensagem assim: Oi, Andressa, admiro muito o seu trabalho da Valentina. Seria um enorme prazer fazer o curso e tenho certeza que eu iria aprender ainda mais do que já aprendo com vocês. Mas no momento não posso, estou desempregada. Desejo toda a sorte, muitas bênçãos, muita luz na realização desse curso de vocês. E aí, eu quero que vocês percebam os detalhes que estão por trás. E essa é a segunda história que eu vou te contar hoje. Percebam a sutileza na limitação que existe por trás de uma mensagem dessas. Por quê? Porque a pessoa está desempregada. E eu não tô falando que essa situação é fácil, tá? Só que ela fala assim, que ela quer uma coisa, e aí ela fala, mas no momento eu não posso, estou desempregada. Ou seja, o estou desempregada está servindo de justificativa para não se fazer algo que se quer. Ou seja, eu estou encontrando justificativas para um problema ao invés de buscar a solução do problema. Entende? Então, no momento que você fala que você não pode, você está bloqueando todas as possibilidades de poder. No momento que você fala que você não consegue, você está limitando todas as possibilidades de conseguir. Pretexto, exatamente. Entende? Então, não fale pra você mesmo. E por que eu tô usando essa mensagem como exemplo? Não é pra mim, não é por causa do nosso curso, mas é pra inspirar você a refletir sobre as palavras que você profere, sobre os pensamentos que você tem. Porque se eu, na minha história, eu tivesse ficado lá atrás, ganhando um salário de 5 dígitos que eu ganhava, super bem sucedida no mundo corporativo, pura e simplesmente por achar justificativas, eu estaria infeliz até hoje. Entende? Só que eu fui procurar uma solução. Por quê? Porque a única certeza que eu tinha no meu coração é que se aquele fosse o último dia da minha vida, eu queria viver o último dia mais feliz da minha vida. E hoje eu posso dizer que eu tô construindo os dias mais felizes da minha vida. Todo dia que eu tô fazendo alguma coisa que tá relacionada ao meu trabalho, eu tô muito feliz fazendo isso. Porque não tem mais diferenciação. A minha vida, o meu trabalho, é tudo uma coisa só. Só que se eu ficar colocando limitação, eu não vou fazer nada, eu não vou sair do lugar. E aí, o que eu quero que vocês tirem de reflexão é: tudo bem se você ainda não pode, ou se você ainda não tem o dinheiro, mas não fale pra você. Se você quer algo, não fale pra você que você não pode, não fale pra você que você não consegue. Ao contrário, se pergunte o que você pode fazer para ter. Pare de dar desculpa pra você mesma, porque quando uma pessoa fala pra mim, no momento eu não posso, eu estou desempregada, ela tá mentindo pra ela mesma, não é pra mim. Entende? Porque pra mim, a única resposta que serve, a resposta que serve é: Andressa, pra mim isso não é uma prioridade no momento e tá tudo bem. Cada um sabe quais são as suas prioridades. Entende? Agora, a pessoa tá tão desconectada da essência dela, do propósito dela, e depois eu fui conversar com essa pessoa, e é uma pessoa que tá perdida, que tá desconectada do propósito, que não sabe o que quer fazer da vida. E aí fica fazendo o quê? Fica procurando um monte de coisa pra tapar o sol com a peneira, achando que vai estar feliz dessa forma. Então percebe que não é o dinheiro que limita. Não é o dinheiro que limita. São padrões, são crenças, são medos, são inseguranças que alguns são superficiais e simples de resolver e outros são muito profundos. Se a gente quer estar no nosso caminho, Deus é a nossa condição, é a nossa providência. Exatamente, Estela, maravilhoso, falou tudo. Falou tudo.
E eu já vou entrar aqui na terceira história pra vocês. Deixa eu ver o que falaram aqui. A Estela falou: vamos fazer o curso aqui na Casa TT? Vamos! Eu vou falar com você no WhatsApp pra gente combinar as datas. Curso de Theta Healing, gente, na Casa TT, pra quem quiser fazer aqui em São Paulo, os cursos de Theta Healing comigo. É pra você que quer ser terapeuta de Theta Healing ou pra você que pura e simplesmente quer aplicar o Theta Healing no seu autoconhecimento. Então, a gente vai fazer lá nesse lugar maravilhoso da Estela, Casa TT, lindo demais. A Estela falou assim que eu consegui tudo na minha vida, exatamente. Então, gente, pare para refletir sobre a forma que você está falando as coisas, pare para refletir sobre as limitações que você mesmo coloca para você por autossabotagem. E aí eu venho para a terceira história que eu quero compartilhar com vocês. Eu tava andando de bike final de semana, indo pro parque, né? Que eu faço yoga lá no final de semana. E no meio do trajeto da bike, gente, eu até tirei uma foto, depois eu vou colocar nos meus stories. No meio do trajeto da bike, tinha um cara, ele montou tipo uma barraquinha assim, e aí ele botou uma placa, e ele botou assim: serviços mecânicos para bike, consertos em geral para bike. E aí uma outra placa do lado, ele botou assim: aceitamos cartões. Gente, o cara colocou isso do lado da ciclofaixa da Faria Lima, que é uma ciclofaixa extremamente movimentada aqui em São Paulo. Ou seja, o que esse cara viu? Esse cara, ele podia estar em casa, sem fazer nada, reclamando que está desempregado. Esse cara podia estar, sei lá, roubando, fazendo qualquer outra coisa para ter o que ele precisa ter, que ele quer ter, enfim. E ele podia estar se queixando da crise, ele podia estar se queixando do momento agora de quarentena, ele podia estar se queixando de qualquer outras coisas, sabe? E ele viu um problema que tinha naquela região, ou seja, pessoas iam andar de bike. No final de semana aqui em São Paulo é muito comum as pessoas fazerem longos trajetos de bike. Durante a semana tem um fluxo também de bike enorme, porque as pessoas estão indo trabalhar de bike agora. E aí ele viu que muitas pessoas que estavam indo trabalhar de bike ou passear de bike, elas tinham, às vezes, problemas mecânicos na bicicleta. E ele falou: cara, eu vou resolver esses problemas, eu sei resolver isso. E aí botou a barraquinha lá e tá oferecendo serviço. E, gente, juro, a vez que eu passei por ele tava atendendo alguém. Todas as vezes que eu passei, ele tava atendendo alguém. Quase todas. Percebe a mentalidade, a diferença da mentalidade? Só que aí tem gente que pensa assim: ai, mas eu vou botar uma barraquinha do lado da Faria Lima pra fazer concerto de bicicleta. Ai, não, eu não vou me submeter a isso. Ai, não. Não existe trabalho mais digno ou menos digno do que o outro. Existe um problema que precisa ser resolvido e a gente precisa de alguém pra resolver, independente do que for. Seja um presidente de uma multinacional, seja o cara que conserta a bicicleta na Faria Lima. Entende? Então, o resumo de tudo isso é que quando a gente quer, a gente dá um jeito. E uma pessoa que fala: não posso, eu quero, mas eu não posso porque eu estou XYZ, ela tá tão limitada, ela tá com um pensamento tão bloqueado que ela sequer pede se existe bolsa no curso. Poderia existir, não é o caso, a gente não abriu bolsa nessa turma, tá? Mas poderia existir. Entende? Poderia ter bolsa. Ou ela poderia pura e simplesmente me escrever uma carta, me escrever alguma coisa e me convencer de que ela merece aquela oportunidade de estar com a gente. Entende? Nada é impossível. Vocês viram que eu tava em Dubai agora, né? Vocês sabiam que eu ganhei bolsa pra ir pra Dubai? Parcial, não foi integral, mas eu ganhei uma parcela da bolsa dos cursos que eu fui fazer em Dubai. Por quê? Porque eu pedi. Porque eu pedi.
sabe? Falei com o universo, tipo, eu quero estar alinhado com a minha missão, o universo me mandou um sinal de que realmente estava alinhado com a minha missão, e eu fui. E assumi um monte de risco pra estar lá também. Sabe? Então, a live de hoje, ela é muito assim pra gente parar de dar desculpa na nossa vida, pra gente se apoderar da nossa vida, das coisas que acontecem, das limitações, dos pensamentos, dos nossos sentimentos. Porque senão não tem jeito. E aí o que acontece, né? Vamos falar um pouquinho, rapidinho, desse momento que a gente está vivendo do coronavírus. A gente está vivendo um momento de quarentena, de pessoas ficarem em casa, de se recolherem, de trabalhar de casa, para evitar essa proliferação, né? Ainda mais, evitar essa expansão da contaminação. Isso é um convite para muitas coisas. E principalmente um convite também para as pessoas que não trabalham com aquilo que amam, porque agora vão ficar mais tempo em casa e vão ficar mais tempo conectadas consigo e vão ficar refletindo. E se um dia esse emprego não existir mais? E se um dia essa empresa não existir mais? E se um dia um robô for criado e substituir esse emprego? O que eu vou fazer? O que eu realmente gosto de fazer? É um convite também para a gente desacelerar as nossas rotinas, para a gente desacelerar o ritmo alucinante com o qual a gente estava encarando a nossa vida, o universo, as coisas do planeta. Entendeu? Claro que tem muitas outras coisas por trás. Hoje eu tô focando no aspecto trabalho. Mas é um convite. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai se reinventar nesse momento? Ou a gente vai ficar falando, nossa, e agora? O que vai acontecer? E agora eu não tenho trabalho? E agora não sei o quê? E se a gente for, sei lá, vender álcool gel dentro do metrô? Você acha que não vai vender? Se é que já não tem alguém fazendo isso. Entende? Deixa eu ver. Faz muito sentido, isso mesmo, expansão e se permitir, exato. Na quaresma e na quarentena. É isso aí. Coincidência, né? Quaresma e quarentena ao mesmo tempo? Muita coincidência. Então esse é o convite, sabe, gente? E o que eu desejo pra você é que você se abra. Se abra pra viver o que você merece viver, o que você tem direito de viver, o que você quer viver. E saiba que vai dar medo. O medo vai estar ali. Não existe um ser humano que eu conheço que não tem medo. Só que as pessoas que conquistam, que realizam, que cocriam a realidade que querem, elas agem apesar do medo. A Estela tá aqui, maravilhosa, uma história incrível dela e da família dela. Conheci eles por pura sincronicidade e eles têm um restaurante, uma pizzaria lá em Ilhabela, uma das pizzarias mais famosas de Ilhabela. E tem um restaurante agora incrível aqui na casa dela, que é o Casa TT. E, gente, a pizzaria lá em Ilhabela tem o quê? Mais de 10 anos, né, Estela? Mais de 15 anos, eu acho. Quantos altos e baixos eles já não passaram? Quantas crises econômicas eles já não passaram? Só que eles têm os diferenciais deles. Eles servem de forma diferente. Eles conquistam os clientes de forma diferente. 15 anos, ó. Entende? Então, é um convite pra gente parar de dar desculpa, pra gente parar de, sabe, falar que porque quando a situação melhorar, porque quando eu tiver isso, porque quando eu tiver aquilo, porque... Não. E a postura que eu adoto hoje pra mim, gente, se eu quero fazer algo que tá relacionado à minha missão,
que eu estou investindo em mim para que eu possa servir melhor a mim, ao outro e ao mundo, eu não penso duas vezes. Eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer e eu faço. E eu peço para o universo me mandar os recursos, eu peço para o universo me trazer a guiança, me trazer uma pessoa, uma bolsa, uma oportunidade, clientes, e continuo trabalhando naquilo que eu acredito. Então esse é o meu convite para você. Fez sentido aí, gente, nosso tema de hoje? Eu contei acreditando em Deus e servindo o mundo como melhor conseguimos ser e fazer. Exatamente. Então, hoje nessa live, a gente falou de 3 exemplos aqui para quem entrou depois, né? 3 histórias e 3 exemplos reais que eu te contei nessa live que te mostram que não é o dinheiro que te limita, que é a tua insegurança, é o teu medo, são outras coisas. Assiste, quem não assistiu, assiste desde o início, que são outras coisas que te limitam. E sim, falando um pouquinho agora do nosso programa, ou seja, você livre, leve e solta, se você tá perdida, se você não tem clareza do que você quer fazer para sua vida, se você não se sente bem com você mesma, se você não tá realizada, não tá se sentindo feliz naquilo que você faz, se você tá sem equilíbrio na sua saúde, se você não tem saúde física, ou saúde mental, ou saúde espiritual, esse programa é para você. A gente desenhou um programa em 3 pilares, que a gente chamou de tríade do propósito, que são os seus relacionamentos, relacionamento com você mesma, com o outro, com família, com amigos, com namorado, com namorada, relacionamentos em geral, a sua saúde física, mental, espiritual e o seu propósito. Por quê? Porque você só vai viver o seu propósito integralmente, a sua missão, quando esses 3 pilares estiverem em harmonia. Então, o nosso programa ele foi desenvolvido para que você tenha clareza daquilo que você quer para a sua vida, para trabalhar feliz e se sentir de fato realizada. E isso pode acontecer sem você abrir mão da sua saúde, sem você abrir mão do seu equilíbrio corpo, mente e espírito. Quem me acompanha aqui sabe que eu tô sempre meditando, fazendo yoga, fazendo atividade física, cuidando da minha saúde nos 3 aspectos, para que eu possa servir da melhor forma possível, para que eu possa viver o meu propósito da melhor forma possível, entende? Então, a gente tá aqui por uma razão, a gente não tá aqui à toa, a gente não tá aqui pra cumprir tabela, a gente não tá aqui pra passar de passagem, não. A gente tá aqui por um propósito grandioso, cada um de nós, dentro da sua esfera, dentro daquilo que é a sua missão, nenhuma é melhor do que a outra, é a sua missão. Eu preciso que você ocupe o seu lugar no mundo e você precisa que eu ocupe o meu lugar no mundo. E de novo, você vai ter 1 milhão de desculpas e de justificativas que vão te manter na zona de conforto. E aí você vai decidir se você vai agir apesar do medo ou não. Se você vai deixar os padrões ali que a Estela falou te guiarem, ou se você vai decidir romper esses padrões para viver a vida que você quer viver. Entende? Então, se você quer viver essa vida com clareza do seu propósito, para se sentir feliz e realizada e cuidar de você, da sua saúde, do seu equilíbrio, tem um link no meu perfil aqui do Instagram, clica lá no link. A nossa turma tá começando já, a gente já tem meninas junto com a gente. As inscrições ficam abertas até quinta-feira, às 21h05. Depois disso, fecha as inscrições. E eu ia esquecer de falar, a gente abriu um bônus também para as primeiras 20 que se inscreverem, que já não são mais 20, eu preciso atualizar o número agora depois da live. Que é um bônus justamente para quem ainda estava dando essa desculpa do dinheiro, para quem ainda estava se limitando por conta do dinheiro. Que é um bônus do meu curso online, que é o Desafio Fazendo Dinheiro, que são 15 aulas que eu dou, que vão te ensinar como fazer até R$3.000 em apenas 15 dias. Ou seja, se você aplicar o que a gente ensina no bônus,
você pague pelo menos 5 vezes o investimento no programa Seja Você. Ou seja, não tem desculpa, não tem desculpa. Então, o que eu quero é que você não minta para você mesma e que se você não puder estar, que você não se dê justificativas e nem desculpas, que você faça escolhas conscientes com a vida que você quer viver. Esse é o ponto, essa é a questão, tá? Porque a gente quer dentro do programa pessoas que realmente querem mudar, pessoas que realmente querem fazer transformação. Quem não quer transformar, nem vem porque não é a nossa pegada. A gente quer gente que quer se transformar sim, que quer assumir o seu papel sim, que quer assumir a sua essência sim, que quer ocupar o seu lugar no mundo, que quer fazer a diferença, que quer ajudar a gente a transformar o planeta dentro da sua esfera. É isso que a gente quer dentro do curso, tá? Então, todas as informações estão nesse link que está no meu perfil. Pode ser que você ainda tenha tempo de ganhar esse bônus, pode ser que não, eu espero que sim. Qualquer dúvida que você tiver também me manda um direct, tá? A gente tá aqui para responder todas as dúvidas. E você vai ter aí acesso exclusivo à nossa comunidade, a gente vai ter um grupo exclusivo, né, de quem tá no programa. Vai ter 3 encontros online ao vivo comigo e com a Valentina, então a gente vai fazer 3 mentorias ao vivo com você. Você vai ganhar também um plano alimentar, que a Valentina é nutricionista funcional holística, então ela vai fazer um plano alimentar de 1 mês, que você vai ter acesso também. E todas as 5 aulas do Desafio Conectar-se que a gente fez também estão lá dentro da plataforma do curso para você, tá bom? E, gente, o valor do investimento cai entre nós. Você pode fazer em até 12 vezes de R$ 60,41. Ou, se você pagar à vista, você tem desconto e é R$ 620 o valor do investimento. Então, a minha pergunta para você que está pensando ou que me mandou mensagem, que está em dúvida, enfim, quanto custa para você continuar na mesma situação? Quanto custa para você continuar vivendo daquilo que você não ama? Quanto custa para você continuar vivendo uma vida no piloto automático, sem realização e sem estar integralmente feliz? Quanto custa isso? Só você pode responder. Porque, como dizia Tony Robbins, é no momento de decisão que nosso destino é traçado. Inclusive as decisões que você não toma, elas também têm um preço. Então pensa nisso, tá bom? Esse é meu convite para você. Um grande colar de luzes, sim! Meus amores, quem entrou depois aí, assiste a live desde o início, que tá muito massa. Eu contei aqui 3 histórias que te mostram que não é o dinheiro que te limita, são outras coisas. Então assiste, deixa seu comentário. Quem assistiu aqui comigo, tira um print da live, compartilha no seu stories, me marca lá, compartilha uma sacada que você teve dessa live, um insight que você teve dessa live, me marca no seu stories que eu quero ver, eu vou ficar muito feliz de ver. E é uma forma também de você me ajudar a expandir essa mensagem para mais gente, sabe? Eu sempre falo que o bem nunca para, né? Então, quando a gente ajuda alguém, a gente recebe isso, a gente integra esse conhecimento. E eu não gosto muito dessa palavra, mas é isso mesmo. É nosso dever compartilhar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente aprendeu com outras pessoas. Porque assim a gente vai expandindo essa consciência, assim a gente vai expandindo esse conhecimento e vai levando bem para mais gente também. E construindo o mundo que a gente quer viver. É no compartilhamento, tá bom? Então me marca lá, tira um print aqui da live, me marca, eu vou adorar ver você compartilhando aí essa mensagem junto comigo, tá bom? Estela, Gé, maravilhosos, participaram bastante durante a live, obrigada por vocês estarem aqui. E ó, vai ter curso de Theta Healing lá na Casa TT, quem quiser usar para o seu autoconhecimento ou para ser terapeuta de Theta Healing, me manda um direct aqui. Essa semana ainda eu quero divulgar a agenda, vou falar com a Estela também pra gente fazer. Vai ser no mês de abril o primeiro, isso eu já sei. Vai ser no mês de abril o primeiro e os outros nos meses subsequentes, tá? Mas vamos fazer. Beijos. Expansão do bem fazendo bem, exatamente. Beijo. Linda noite por aí.